Olá, é bom estar com você mais uma vez aqui. Tivemos uma paradinha, como eu falei no vídeo anterior, às vezes você não teve como assistir, tivemos um probleminha de saúde, mas graças a Deus estamos recuperados, estamos de volta aí com o nosso papo, falando um pouquinho sobre Êxodo, né? Sobre essa questão da saída do Egito, da libertação do povo, da nossa herança. E hoje eu queria falar um pouquinho do capítulo 12, quando ele instituiu a Páscoa, né? Um simbolismo de libertação, de passagem, né? Passagem de um tempo de escravidão para a liberdade, onde o cordeiro sem defeito foi morto, foi onde o sacrifício foi dado, né? Para que o sangue aspergido pudesse trazer proteção. E eu quero fazer uma ligação com o Salmo 91, que às vezes é muito lido, tá aberto nas Bíblias, nas casas, mas ninguém tem um entendimento do que está dizendo ali. Aquele que habita no esconderijo. Deus estava falando desse esconderijo. Põe o sangue no umbral da porta e você vai estar protegido, né? Você está num lugar de segurança, de proteção. E ele fala das coisas que nós precisamos estar preparados. Cajado na mão, fala de autoridade, sandálias nos pés, fala de anunciar um evangelho que liberta, de um Deus que é único, capaz de doar seu filho por amor a nós, né? E está falando de um relacionamento, de comer juntos. Deus é um Deus de intimidade, de relacional. Deus é Deus relacional, assim como Deus é um Deus geracional, que foi deixando essas marcas através da história. Isso que é lindo quando eu leio Êxodo 12, né? Então, ele fala sobre tudo isso aqui, onde no capítulo, ele estava celebrando um tempo, um marco de saída, né? Então, quando você aceita Jesus, é um marco de saída. Saída do ambiente de trevas para um ambiente de luz. Você está mudando a sua trajetória, você está começando um novo ciclo. É o que Deus estava fazendo com aquele povo ali, mostrando para ele que um novo ciclo estava se abrindo através daquele ato de consagração, de entrega, né? E é incrível que ele se deu através dessa atitude aqui. Lá depois, né? Lá na frente, Jesus vem cumprir essa celebração aqui, né? Essa passagem para um novo tempo, a passagem para a nova aliança através do sangue do Cordeiro, né? Do Filho de Deus que veio como homem para nos resgatar. Então, teve todo um preparo. Gente, isso aqui é muito lindo. Eu anotei algumas coisas aqui. É interessante que quem não entende, os religiosos da época de Jesus não entenderam, porque a religiosidade muitas vezes cega os nossos olhos, né? Porque muitas vezes a gente está tão acostumado a fazer coisas, a viver coisas, que não entende quando o Espírito Santo está falando com a gente. Deus deu toda uma instrução, falou com o faraó várias vezes, alertou um povo através das pragas, mas o povo estava ouvindo o que ele não deveria ouvir. Muitas vezes Deus está usando pessoas para falar conosco e nós não estamos entendendo o que ele está falando. E a Páscoa foi um marco. Então, era um marco onde você entraria num lugar de descanso, de proteção. Ali, o anjo da morte, quando passasse, não ia atingir você, a sua casa, aquilo que você tem, porque você vai estar guardado. A morte já podia tocar o físico, mas não o espírito, né? Você estava sendo selado ali em Deus. Então, uma proteção divina contra a escravidão do pecado que oprime, né? Satanás, ele pune as pessoas, ele puniu todo um povo pela desobediência, pela arrogância. E muitas pessoas estão longe de Deus por causa da religião, sabe? Por causa de não entender Jesus. Tem uma música do brother Silvério, nós temos orado por ele está com um Covid, né? Está no momento de restabelecimento, ele fala: se eu quiser adorar a Deus, eu tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que aprender
tenho que ouvir do Espírito, tenho que conhecer o Filho, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero. Então é maravilhoso isso. Deus está nos mostrando aqui o caminho de uma aliança, de uma restauração. Eu acho interessante aqui, quando ele fala, está remetendo à ceia, né? Guardai a festa dos pães asmos, 12, versículo 17, porque nesse mesmo dia tirarei as vossas hostes da terra do Egito, portanto guardareis estes dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. E foi mesmo, quando Jesus veio, se estabeleceu um novo marco. Então, o que Deus quer fazer na nossa vida é construir um memorial eterno, de uma aliança, de um compromisso, de um resgate, de um tempo, de uma passagem de um tempo de escravidão e para um tempo de libertação em Cristo. Então, é abandonando as coisas, entregando o coração, marcando a sua vida com sangue, né, que foi derramado na cruz para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Não uma vida qualquer, mas uma vida cheia da graça e do amor do Pai. Tá? Eu quero deixar essa palavra para você hoje e depois nós vamos voltar falando como que Deus guia o povo e como muitas vezes nós nos tornamos como povo, mesmo Deus falando conosco e nos trazendo direção, nós queremos tomar atalhos, ou o nosso coração se tornou tão obstinado com aquilo que vivemos no passado que não nos submetemos a uma voz de comando diferente daquela que os nossos ouvidos estavam acostumados a ouvir, debaixo de um chicote, debaixo de um jugo. Então eu tenho que fazer alguma coisa para ter outra. Não, Jesus já fez todas as coisas, você só tem que obedecer. E muitas pessoas gostam muito do sacrifício. Eu tenho que, né? Não, você não precisa fazer mais nada. Se você precisa fazer, não tem valor nenhum a morte dele. Então eu tenho que obedecer. E nós vamos ver que dentro desse caminho foi a maior dificuldade do povo de Israel. Depender, confiar, descansar. E nós vamos ler alguns textos falando sobre isso também no livro de Salmos e vamos caminhar um pouquinho na palavra. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.